Paz do Senhor para a igreja, boa noite a todos. A gente fica até emocionado, né, irmãos? Quando a gente começou aqui, aquelas 6 famílias, eu acho, a gente tinha o Eli, nosso líder de louvor aqui na guitarra. O saxofonista tocava violão, porque não tinha quem tocasse violão. Aí tinha a Thalita, a Jéssica para cantar e a Camila. A Camila que ela foi tirada lá da sede, lá do grupo de jovens, para o núcleo onde não tinha jovens. Olha que desafio que Deus botou na mão dela. Já entrosada, já encaminhada na sede, e veio para o núcleo aqui, para esse projeto que nasceu no coração de Deus. Não é projeto de homem, não. Aí hoje eu chego num domingo, aí aquele grupo jovem que não existia está tudo aqui louvando. Da terceira idade aqui só o Wesley, né? O restante, tudo aqui, os filhotes de leão louvando e exaltando esse Deus poderoso. É difícil não se emocionar nos propósitos de Deus, nos planos de Deus para a nossa vida. E antes de começar, quando a irmã Giovana estava aqui falando, e é engraçado porque eu não sei se ela sabia que eu iria pregar essa noite, acho que ela nem sabia, né? E ela veio me falar de algo que estava na minha pregação. E quando as coisas são do Espírito, são assim, elas são alinhadas. E na hora que ela falou comigo, Deus me tocou no coração. Para me falar para o Marcos e a Giovana. Jeremias 29, 11 e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E foi isso que Deus tocou no meu coração, para esse casal maravilhoso que veio para somar nessa igreja. Deus está no controle. Os propósitos de Deus são perfeitos. E como eu sempre falo, Deus não deixa pontas soltas. Ele conhece o coração de vocês. E vai se cumprir o propósito dele na vida de vocês. Não deixe em nenhum momento haver dúvidas sobre isso. O propósito de Deus na vida de vocês vai se cumprir, em nome de Jesus. Isso está determinado não é por homens. Eu posso determinar aqui. Minha determinação não vale de nada. Mas isso está determinado por Deus na vida de vocês. Amém? Irmãos, hoje... Nossa... Eu vou até beber mais água, porque hoje esse culto, desde o começo, já está me impactando, balançando meu coração, mexendo com as estruturas da minha vida física e espiritual. E é interessante. Eu vou começar hoje aqui. A gente tem trabalhado muito com os jovens. A gente vive os jovens todos os dias. Para quem não me conhece, eu me chamo Gerson, sou o líder de jovens junto com a minha esposa Thalita, o irmão Jean e a irmã Fabi, irmão Ariel e a irmã Mari, que nesse momento estão cuidando dos gêmeos da nossa casa de oração, que logo, logo vão estar aqui, trazendo aquele cheirinho bom que só a neném traz para a nossa igreja. A gente tem a Antonella, a gente tem a Liz, a gente tem a outra Liz, já tem 2 Liz, olha só. A gente tem o Brian e a Sara também. A gente está doido para ver essa igreja cheia de bebê. E é interessante porque a gente está trabalhando com eles sobre essas 2 questões, amor e maturidade. E é um assunto que é muito fácil de falar sobre isso para os jovens, porque eles estão vivendo isso. A gente tem pouco mais de 1 ano à frente dos jovens, e teve alguns que quando chegaram a nós parecia uma conchinha fechada. Medo do microfone, medo do altar, vergonha de falar. E esses jovens que eram as conchinhas fechadas estão abertos hoje para fazer a obra do Senhor. Eles estão pregando, eles estão evangelizando nas ruas, estão trazendo jovens das suas escolas para a nossa igreja, estão alcançando pessoas.
E o principal, eles estão acolhendo com amor. Eles têm um coração aberto para a obra do Senhor. Eles estão alcançando a maturidade cristã, que é tema desse dia, desse domingo, em todas as alianças cristãs, né? O nosso tema de hoje é do estado original à depravação total, da depravação total ao estado original. Essa pregação ela passa por toda a história da raça humana. O que houve, o que há e o que há de vir. E é uma palavra que tem um sentido um pouco exortativo, e isso preocupa um pouco quem está aqui em cima. Mas uma coisa que eu já posso começar falando é o seguinte: Deus não está preocupado com o que ficou para trás, não. Deus está preocupado com o que vem pela frente, com o que Ele vai cumprir na vida de vocês. A dívida já foi paga na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que o passado vier visitar vocês, olha para o futuro. Há um plano de salvação sobre a nossa vida. E nós caminhamos juntos no deserto desse mundo rumo a Canaã celestial. Esse é o nosso objetivo de vida. E eu vou começando fazendo aqui uma suposição. Dá um nome a um lugar no mundo que você gostaria de conhecer. Talvez alguns aqui gostariam de conhecer a Disney, Estados Unidos, a Flórida, talvez outros o Caribe. Outros gostariam de conhecer Israel, pisar no lugar onde Jesus pisou, onde os profetas pisaram, onde as tribos pisaram. Eu não sei, eu acho que se eu for para Israel um dia, eu tenho um parente que mora lá, né? Eu tenho uns parentes judeus. Eu acho que minha cabeça vai bugar, como diz os jovens aí, né? Porque vai ser difícil de eu conseguir parar meu cérebro imaginando tudo que aconteceu naquela terra ali, né? Na terra prometida. Imagina esse lugar, esse lugar que você gostaria de conhecer. Não sei, Austrália, Arraial do Cabo, Terra da Thalita, algum lugar aí que vocês gostariam de conhecer. Agora imagina no coração de vocês 5 pessoas que vocês gostariam de levar para esse lugar. Alguns gostariam de levar sua esposa, seus filhos, seus maridos, um amigo que eu tenho que é meu amigo do coração, uma amiga, meu sobrinho que eu amo tanto. Já imaginaram isso? E se eu desse isso para vocês hoje, eu acho que o culto nem ia acabar e a gente já estava no WhatsApp aqui, ó. Fulano, eu ganhei uma passagem aqui para Disney. Prepara as malas que a gente vai viajar. Eu vou te levar comigo, pode ficar tranquilo. Paulinho, a gente vai para Israel, aquele sonho que a gente tinha de ver lá o Rio Jordão. De ver o Poço de Siloé, de ver o Poço de Betesda. A gente vai ver. Só que, irmãos, eu estou falando de uma bênção terrena. Uma bênção de algo que não é tão impossível de que a gente conclua essa bênção de conhecer outro lugar. Basta a gente trabalhar e ser da vontade de Deus. Porque só acontece o que é da vontade de Deus, irmãos. E todos os dias, a gente tem nas nossas mãos uma bênção muito maior que essa, da salvação, e a gente não passa para as pessoas, a gente não divide isso. Aí eu te peço para pensar 5 pessoas que você poderia levar o amor de Deus para ela viver isso que a gente está vivendo hoje aqui, esse Espírito Santo transbordante. E a gente tem procrastinado, a gente tem deixado para depois, para alcançar essas pessoas. Entenderam, irmãos, a diferença? Para algumas coisas a gente tem pressa, para outras a gente procrastina. Só que Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Né, irmão Rubens? Olha aí, irmão Rubens, Deus nos surpreende. Parece que está tão longe e chega. De repente o senhor está aí sozinho com a irmã Maria, o senhor está com o filho e neto na igreja. Olha aí. O que a gente pode falar para esse Deus? O que a gente pode falar para esse Deus, igreja? Que faz esse tipo de coisa.
Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estava lendo agora à tarde um capítulo de um livro do Charles Spurgeon. E ele falava sobre abnegação e amor. Nós em Cristo, nós vivemos uma abnegação. Nós negamos o mundo. Só que é mais fácil falar em amor. Nós amamos a Cristo. Parece que torna as coisas... Porque abnegação é uma palavra negativa, né? E amor é uma palavra positiva. Então eu vou falar amor. Porque traz um certo conforto essa palavra. Mas a nossa abnegação é em amor. A nossa abnegação, ela precisa ter um propósito que não está em nós. Nossa abnegação precisa ter um propósito que está no reino. Imagina só, um homem que se interessa por uma mulher, ou uma mulher que se interessa para um homem em casamento, só que ela está preocupada com o dinheiro que outra pessoa tem. Uma jovem chega para Alexandre, eu vou me casar com você, mas é por causa daquela Ferrari que tem na garagem da sua casa. Ô, glória não, irmão, está amarrado. Isso é laço, irmão. Ó, irmão, ele já se retratou aqui, ele falou que quer só a Ferrari, não quer a menina, não. Irmãos, que sentido há nesse casamento? Você vai se negar a si mesmo para se casar, porque quando a gente se casa, a gente nega a si mesmo. É ou não é, Marcão? Se tem uma coisa que a gente faz é se negar a si mesmo, ainda mais se a louça estiver cheia se a pia estiver cheia de louça suja. Outro dia eu levei um puxão de orelha, porque Thaíta chegou do trabalho, eu estava de férias e a louça ficou lá na pia. Eu falei, meu Deus, por que eu não lavei essa louça antes? Agora eu estou aqui nessa tribulação. Abnegação. Tinha que ter dormido 15 minutos menos e ter lavado a louça, irmão. Só que o casamento não é para isso. O casamento é se doar para a vida de outra pessoa. Não é o que a pessoa tem. E o nosso casamento com Cristo também é abnegação. É negar nós mesmos. É negar a nós mesmos por amor de Cristo. Então a nossa abnegação precisa ter propósito. Se a oferta que damos como gratidão, ela precisa ter uma contrapartida de Deus na nossa vida, ela não é oferta, ela é compra, é comércio. A oferta é gratidão. Você pode ter uma oferta em propósito? Pode. A Bíblia fala sobre isso, uma oferta alçada. Só que a nossa oferta diária não. A nossa oferta diária é deixar ali. Não é pelo que Ele vai nos dar, é pelo que Ele é. É pelo Deus a quem servimos. E o nosso coração, da mesma forma, tem que ser doado a Deus através da nossa abnegação. Sem achar que a gente está fazendo moeda de troca com Cristo. E assim a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai crescendo. Aí a gente fica pronta para o alimento sólido da palavra de Deus. Esse altar é feito para pregar a palavra de Deus. Eu falava outro dia com o meu discipulador. Às vezes eu tenho vontade de subir no altar e falar o que eu quero. Só que Deus já vem e me dá uma raquetada. Porque aqui não é lugar. Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Não sou mais crente que ninguém. Não oro mais do que ninguém. Não jejuo mais do que ninguém. Nós somos todos iguais. A diferença é o quanto a gente reconhece o quão pequeno nós somos. A Bíblia fala, o importante é que ele cresça e eu diminua. Irmão, tem muito espaço aqui. Né, Cleitão? Ainda mais em mim, né? Se fosse no pastor Márcio, tem menos espaço. Mas no de ação tem muito espaço. Para Deus crescer na minha vida e eu diminuir. É aqui que Ele pode crescer e eu diminuir. Não é aí. É aqui, ó. É dentro de mim. É dentro de nós. Alguém olhar para você
Eu me lembro, Marcão, que no exercício na época do curso de sargento, aí tinha um muro que tinha uns 5 metros assim, né? Eu olhei pro muro, um muro de assalto, eu falei, rapaz, vai ficar ruim. Aí o rapaz perguntou para minha patrulha assim, quem quer ser o primeiro? Aí eu falei, se é para ser ruim, eu vou logo ser eu. Aí eu me lembro que eu estava com tanto receio daquele muro, que eu subi, coloquei minha mão lá em cima, joguei minha perna, aí já puxei uns 3 comigo lá embaixo, o Coutão já passou por esse muro aí, lá no Jericinó. Puxei lá de baixo 3 comigo, pulei do outro lado, e na hora que eu pulei, eu dei uma bambeada assim no meu pé, o cara falou, você podia ter quebrado o pé, você foi muito rápido. E eu, aluno no exército é quem não pode falar nada. Eu fiquei quieto, eu, sim senhor, sim senhor, senhor, sim senhor. Aí ele chegou perto de mim assim para brigar comigo, olhou para mim assim, paralisou assim. Falou para mim assim, você é de Deus, né? Aí eu, sim senhor. Aí ele, o Espírito reconhece o Espírito, continua. Então quando Deus for mais na nossa vida, a gente nem vai precisar ficar falando que é crente, não. As pessoas vão sentir. Aquilo é diferente. Aquilo que está em nós, que é o Espírito Santo, vai transbordar e alcançar outras vidas. Porque quem convence não é a nossa intelectualidade, não é nossas palavras bonitas, não é o nosso português rebuscado. Quem convence é o Espírito Santo. Pena de nós que quando achamos que a gente pode alguma coisa, quem pode é Deus. É Ele que determina. Deus é quem determina. Você não determina nada. Os planos dos homens são vãos, irmãos. Mas o propósito de Deus é eterno. Pega toda essa tristeza que tem no teu coração por algo que aconteceu, e daqui a pouco você vai estar num lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes, onde tudo vai ser alegria. Isso aí vai ser sepultado. E é assim as coisas de Deus. E é assim que Deus faz. E o que Ele pede para nós? Deus só pede para nós aquilo que nós podemos fazer. Deus nunca pede para nós o impossível, porque o impossível cabe a Ele. O milagre cabe a Deus. Cabe a Jesus Cristo. Filipenses 3,14 fala que Paulo fala, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. É isso que Deus pede para nós. Seguir para o alvo. E para seguir para esse alvo, a gente precisa estar fortalecido em Cristo. Existe um treinamento, existe uma preparação em Cristo Jesus. A irmã Giovana falou da oração. Irmãos, a oração daqui é maravilhosa. Rapaz, o Espírito Santo vem de um jeito que enche esse lugar aqui, que às vezes tu esquece até de onde você está. Está arriscado você sair daqui e não conseguir ir para casa. É sobrenatural, irmãos. Aí você fala, não, mas eu não preciso de oração, não preciso, eu posso orar em casa. Irmão, você não pode não, você deve. Porque a Bíblia fala orar sem cessar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que é a sua parte para fazer, você tem que fazer. Porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida quando você fazer o que você tem que fazer. E é assim que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. No conhecimento, lendo a Bíblia. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Na tua lei medito de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Existe médico que não saiba medir temperatura? Existe músico que não saiba fazer um dó? Existe piscineiro que não saiba o que é cloro? Não existe cristão que não saiba o que é Bíblia. É a nossa expertise. A gente precisa ser moldado na palavra para alcançar o crescimento, porque a Bíblia diz crescei. O crescimento vem na graça e no conhecimento.
Na graça, buscando o Espírito Santo. É merecido. Você busca o Espírito Santo. O Espírito Santo vem até você porque você não merece, mas ele vem. E no conhecimento da palavra de Deus. Maturidade é assumir posicionamento em Cristo. Eu falei uma vez pro pastor, rapaz, esse pastor, eu amo esse pastor, gente. Porque eu não sou fácil, não. Eu sou muito reto, direto. Sei lá, devo ser meio Pedro, né, pastor? Melhor fosse João, né? Eu falei, pastor, uma coisa que eu observo, que a gente tem que melhorar como cristão, pastor, não existe salvação por tempo de contribuição. Isso aqui não é INSS, irmãos. Aí sabe o que vai acontecer? O Marcão tá rindo ali, ó. Você vai ver pessoas mais novas, pessoas com menos tempo de igreja que você, menos tempo de caminhada, assumindo posições. Aí você fala, não, tinha que ser eu. Não, irmão, isso é quem Deus escolhe. E Deus vai escolher aqueles que estão prontos. Imagina um técnico de futebol, olhando para o banco de reserva, ele vai escolher quem? Quem está pronto. Quem está fisicamente pronto, quem está mentalmente pronto para entrar naquele jogo. E assim também é na obra. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar crescendo. Não pode ser a mesma coisa sempre. Não, eu gosto de igreja, eu gosto lá dos levitas músicos lá, e ano que vem eu vou entrar numa aula de música, entra amanhã. Eu quero pegar a palavra de Deus, eu vou estudar a Bíblia, então daqui a 3 meses eu vou começar a estudar. Não, começa hoje. O mundo está carente, irmão. Você faz um evangelismo na rua aí, as pessoas choram no meio da rua. Você sabe o que é a pessoa se expor? Nesse mundo que as pessoas se escondem através de rede social, onde todo mundo é feliz. No Instagram todo mundo come bem, porque só tira foto dos melhores pratos. Alguém já viu alguém tirando foto do prato no espetinho aqui do Copa Vila? Não, tira foto quando está lá no Nativas. As pessoas só comem melhores pratos. Olha assim, caramba, essa pessoa só é o filé ali, né? Vamos orar para Deus me abençoar, para poder eu ir nas Nativas também, né? Quem sabe um dia o Renatinho me convida para ir lá, com tudo pago. A gente não pode agir como um mercenário espiritual. Porque se a gente agir como mercenário espiritual, a gente buscar só para a gente, ou buscar algo em troca de Jesus, a gente não entendeu nada do que Jesus veio fazer nessa terra. O primeiro a se abnegar foi Jesus, irmãos. Jesus não precisava ter passado por nada do que passou. Porque ele não devia nada para ninguém, para pagar preço em cruz. E ele negou-se a si mesmo. Ele se abnegou pelo reino, por um plano de salvação. E assim foi. A gente tem que entender que aqui na igreja a gente é alimentado, é cheio do Espírito Santo de Deus, mas com um propósito de salvação. E você precisa ser uma ferramenta de salvação na vida de muitas pessoas. De que forma? Não, mas aí eu falo que a pessoa quer brigar comigo. Não briga, irmão. Não é por força nem por violência. Ora por ela. Ora pelo aquele amigo do trabalho que você gosta e por aquele que você não gosta também. Eu falava quinta-feira na célula jovem, né, no grupo Jovem Expressão, que Deus precisou trabalhar isso no meu coração. Porque eu era assim. Eu olhava para a pessoa assim, a pessoa me olhou de cara feia. Faz uma cara feia, Renatinho. Chegava nem perto. Tá pensando o quê? Tá pensando que é melhor que eu? Mal amado? Fica me olhando de cara feia? Vai pra lá, pô. Tá querendo estragar meu dia? E um dia no carro, eu falo muito com Deus no carro assim.
Gente, qualquer dia vocês vão me ver no Campo Grande News aí. Porque eu fico conversando com Deus no carro, gesticulando, sabe? E uma hora alguém vai filmar e eu vou aparecer lá como o doido da Lúdio, que fica conversando com alguém imaginário dentro do carro. Mas eles não imaginam com quem que eu converso, né? E Deus falou comigo. Você está dando para Ele a mesma coisa que Ele está te dando? Ele está te dando o que Ele tem. E você, o que você tem? Eu entendi o que Jesus estava falando comigo. E eu precisei mudar a minha atitude. Então, se me olhar de cara feia, eu dou bom dia mesmo. Se falar que não gosta de mim, vou orar. Vou orar por você. Não adianta me olhar de cara feia, não. Vou orar por você, não tem jeito, meu irmão. É isso que eu tenho para te dar. E assim Deus vai trabalhando a nossa vida. A gente pensa que está trabalhando a gente está sendo bonzinho. Não, Deus está trabalhando a sua vida. Deus está te fazendo melhor. Deus está te fazendo melhor. Deus está te dando crescimento. E a palavra de hoje começa em Gênesis. A gente acha que a gente vai conseguir seguir aquele roteirozinho, né? Oh, meu Deus. É maravilhoso. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Início da criação humana. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Começando sobre a criação humana, sobre o homem original, que é o primeiro homem que a gente vai falar nessa noite. Olha o verbo aí depois que Deus fala. Façamos. Comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos conforme Deus. Sejamos Aliança Cristã Church, ou Church, né? Aliança Cristã Church Tijuca. Sejamos. Como a irmã Giovana frisou, não existe mais separação. O véu foi rasgado em duas partes para permitir a passagem. Não existe mais intermediário entre o homem e o reino de Deus. A gente costuma procurar ídolos. Peço que entendam o que eu estou falando, porque é bem sério, bem difícil de falar. A gente costuma levantar os nossos bezerros de ouro. Irmão, liderança, pastor, apóstolo, é alguém que Deus colocou sobre a nossa vida para nos guiar, nos liderar. Mas o acesso a Deus tem que ser teu. A oração do teu pastor é importante, é importante. A oração do teu apóstolo é importante, é importante. Mas mais importante é a sua oração para Deus. Se você não orar para Deus, pouco vai importar você pedir para alguém orar por você. Cada um tem a sua responsabilidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busquemos a Deus nessa noite. Deus está disponível para você, irmão. Hoje sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. O mesmo Espírito Santo que habita no pastor, que habita nos líderes, que habita no apóstolo, é o mesmo que habita em vós.
Ora por mim, pastor. Peça oração para o seu pastor. Mas não se esqueça de orar. Não se esqueça de ter um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem na busca diária. Oração e leitura da palavra. Jejum. O jejum não é uma moeda de troca. Se você ler a Bíblia, o jejum é para quê? Para você mostrar para Deus a sua dependência. Você mortificar a si mesmo. O jejum é algo que você entrega para Deus. É algo que você faz para mostrar para Deus que você é dependente dele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Existem milhares de cristãos na China. Eu recebi essa palavra hoje e eu fiquei meditando. Um país que tem bilhões de pessoas. Existem milhares de cristãos na China que simplesmente não podem falar nessa terra que são cristãos, são você mortos. Que tem que fazer evangelismo velado, que não pode nem ao menos ter uma Bíblia, tem que decorar. Existe cristão no Afeganistão, um dos países que mais mata cristãos hoje em dia, que se reúnem em caverna escura e fazem culto onde ninguém pode falar nada para não fazer barulho, senão é morto. E o que a gente tem feito com a liberdade que Deus tem dado a nós nesse mundo, nessa terra? Tem gente morrendo por amor ao Evangelho. E eu estou deixando para amanhã. E eu estou procrastinando. Tem pessoas perdendo a vida no Irã, na Coreia do Norte. Eu conheci uma irmã que ela foi para a Turquia e ela levava Bíblias escondidas e ela colocava nos lugares, nas bicicletas, na cestinha das bicicletas na rua, em outros lugares, porque era o que ela podia fazer. Ela foi numa missão social para tratar de refugiados de guerra e lá fazia a pregação do Evangelho. E o que eu tenho feito? As pessoas estão clamando e eu estou aqui. Eu tenho minha casa de oração, aqui está gostoso, ó. Tem louvor bom, tem Espírito Santo, tem os irmãos que eu amo. E aí fora? Esses mortos-vivos aí, com essas drogas terríveis que estão invadindo a nossa cidade, nosso país. Pessoas no trabalho que você acha que está muito bem. Aconteceu isso comigo essa semana. Você acha que está muito bem. De repente veio uma pessoa, tu viu o braço dela? Eu falei, não, o que tem braço dela? Está cortado. A pessoa está se cortando, irmãos. A pessoa está pensando em forma de suicídio, mutilando seu próprio corpo. E o que eu tenho feito por aquela pessoa? Talvez para manter a minha moral no trabalho, a minha postura de subtenente do exército. Não. O meu general mais importante é o general dos generais. Eu devo ser um bom profissional? Devo, é minha obrigação como cristão ser um bom profissional. Mas a minha subordinação maior está aquele que habita o céu dos céus. Eu tenho que levar a palavra do Senhor naquele lugar onde eu estou. Eu não posso ser 007 não, irmãos. Não é tempo para isso. As coisas estão piorando. Logo, logo a gente vai ter... Escuta o que eu estou falando, irmãos. Logo, logo a gente vai ter censura nos púlpitos. Vocês estão vendo isso? Vai ter assuntos que a gente não vai poder falar abertamente, porque a gente vai ser processado e preso. E a gente está perdendo tempo. O homem original era Adão. Não nasceu para a morte, nasceu para dominar sobre a natureza, nasceu para a glória de Deus, falava com Deus todos os dias na viração do dia. Como eu sempre falo, o reino vinha até o homem.
E Adão pecou por desobediência. Esse Adão é terrível, irmãos. Ele nos alcança todos os dias. A tal da desobediência. E não adianta tentar encaixotar Deus, porque depois veio a morte. Só que nós temos 2 homens que não morreram. Quem são os 2? Gênesis e Reis. Enoque nasceu numa época terrível, né? Depois da desobediência do homem, das consequências do pecado. E a Bíblia fala que Enoque andava com Deus e não foi mais visto porque foi arrebatado. E Elias foi levado aos céus. Está lá em Reis. Uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e um redemoinho levou Elias até os céus. A morte vem através de Adão, mas nós temos 2 homens que não morreram. Não tente encaixotar Deus. Esse foi um dos erros dos escribas e fariseus. A gente precisa entender porque tantas vezes na Bíblia, a Bíblia cita Deus como uma figura paterna. Pensa no seu filho ou pensa no teu pai. Eu sou alguém que eu tenho muito amor pelos meus pais, né? Muito, graças a Deus eu tenho pais maravilhosos. E várias vezes eu fico pensando o que eu posso fazer a mais para eles. Quando eu vim para Campo Grande foi uma questão que veio ao meu coração. Por estar longe deles, são idosos. O meu pai tem 88 anos. A minha mãe tem mais de 70. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou cuidar dos meus pais de tão longe? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? E Deus falou para mim o que Ele falou para o meu pai. Quando meu pai ficou viúvo, numa cidade onde não conhecia ninguém, com 4 filhos, o mais novo com 11 meses. E no meio do desespero, Deus falou para o meu pai assim: eu não sou Deus para deixar filho órfão. Fica na minha presença que tu vai ver o que eu vou fazer. E Deus repetiu essa palavra quando eu vim para Campo Grande. Eu não sou Deus para deixar filho órfão. Eu vou cuidar dos teus pais. E Deus tem cuidado, irmãos. Quem estava no culto na sede, eu vi o testemunho que eu dei. Mais de 1 ano sem conseguir tirar férias com a Thalita, sem conseguir viajar de férias para ver meus pais. Iria agora em outubro assumir uma nova função. Em outubro tu vai ter que ir para Cuiabá. No dia da palavra lá na sede, eu falei, meu Deus, meu coração pequeno. E eu falei assim, mas eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Os propósitos deles são perfeitos. Aí essa semana eu estava falando com um dos meus chefes lá no quartel. Eu falei, olha só, eu precisava mudar minhas férias. Ele falou, por que você precisa mudar suas férias? Não, porque vai ter a missão em Cuiabá e eu preciso estar lá. Eu estou assumindo a função agora e eu preciso estar em Cuiabá. Ele falou, não, você está muito brabo. Vai falar com o chefe da missão lá, questão das tuas férias. Aí eu cheguei na sala dele, estava esse chefe e um outro colega subtenente. E ele falou, o que foi, Gerson? Eu falei, mestre, as minhas férias, eu estava em dezembro, foi mudada para outubro. Queria ver se dava para mudar para dezembro de novo, porque eu vou sair em missão. Aí ele falou para mim assim, calma aí, você está muito acelerado. Tua esposa vai tirar férias quando? Eu falei, em outubro. Aí, não, peraí, pô, vamos conversar. Aí ele falou para mim assim, vamos achar uma solução? Aí o colega que estava na sala falou assim, já achou, sou eu vou no teu lugar. Aí eu falei para ele, que isso, cara, você não é essa missão. Você sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto como se eu estivesse passando a bola para você. Eu não quero ter esse sentimento no meu coração. Ele virou para mim e falou, se eu não te conhecesse, você podia pensar isso, mas eu te conheço. Vai visitar teus pais. Deus é paternal, irmãos. E a nossa relação com Deus é essa. Você tem que fazer as coisas para agradar o seu pai que está no céu. O teu pai que está no céu vai te proteger, vai te abençoar, vai te guiar para um futuro melhor. Mas você precisa ser fiel ao teu pai. Você tem um grande pai, um pai amoroso, um pai bondoso,
um pai misericordioso que está no controle. Relação paternal. O filho não é maior que o pai. O filho é dependente do pai. A gente tem que criar uma relação de dependência com Deus. Depois de Adão, desobediência e morte. Noé, desobediência da raça humana e morte, através do dilúvio. Abraão, retirado de Ur dos Caldeus. Isaac, filho da promessa, se entregou em sacrifício, foi poupado a sua vida. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó e Israel, pai das 12 tribos. O mundo pode estar vivendo a degradação humana que for, mas sempre haverá justo nessa terra, sempre haverá filho de Deus. Isso vem desde Adão, Noé, Enoque. Naquele período que Deus não falou com a humanidade, houve um grande período de anos que Deus não falou com a humanidade, e em Isaías vai profetizar que mesmo eu não falando com vocês, eis que minhas mãos não estão escolhidas para que não possa abençoar. O amor de Deus, ele não tem explicação. Eis que minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar um povo que erra toda hora. E sobre o povo de Israel, eu posso falar uma coisa com vocês, irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a adoração a outro Deus que não seja Ele. E esse era um erro que rei sim, rei não, rei também, Israel cometia. Eu não contei, mas desde o Saul, que foi o primeiro rei de Israel, se vocês abrirem a Bíblia, Reis e Crônicas, você vai achar mais reis que adoraram reis estranhos, incluindo Salomão, do que reis que foram fiéis a Deus, como Josias. Depois do pecado, o homem saiu de homem original para homem natural. O homem natural é aquele homem que não conhece ainda a Deus. Nós já fomos homens naturais um dia. Aqueles que não entendem as coisas do Espírito porque não eram do Espírito. Mas depois que a gente se converte a Deus, nós passamos por duas fases. O homem carnal, isso está na carta de Paulo, que é aquele alimentado com fórmula e com leite, porque não tem estatura ainda para receber o alimento sólido da palavra de Deus. E tem o homem espiritual, aquele que se move pela fé, aquele que cresce na maturidade, aquele que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu posso ter 30 anos de caminhada na fé cristã e ser bebê. E eu posso ter 6 meses de caminhada na fé cristã, posso ter 1 ano e ser adulto. Eu vou ler 2 passagens aqui. Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Primeira Coríntios 3:1. Eu vou ler até o versículo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Crescimento. Estar numa igreja não define nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual é definido pelo discernimento do bem e do mal.
Eu lembro que eu tocava numa banda, me veio isso na cabeça agora, lá em Raul do Cabo, era uma banda bem grande, tinha uns... No metal, entre saxofones e trompete, trombone, tinha umas 7 pessoas, 4 bateristas, baixista, uma banda muito boa. E a gente chegava na igreja, as pessoas mandavam lá os ônibus para buscar a gente ia para outras cidades. Aí tinha Kleber Lucas em Cabo Frio, não, quem vai abrir vai ser a banda de vocês, vai lá, tal. Era o máximo, irmão. E um dia eu estava tocando numa igreja em Cabo Frio, na outra cidade, e depois do culto o irmão chegou para mim e falou assim para mim: não deixe isso acabar não, irmão. Eu amei, irmão. Só que dentro do meu coração eu falei assim: esse cara tá doido. Como é que uma banda com 20 músicos vai acabar? Muita gente boa. Gente que gravava em estúdio, gente que conhecia música na essência. A maioria lia partitura. Na Assembleia a gente nem está andando direito, eles já estão ensinando a gente a ler partitura, a conhecer teoria musical, harmonia, solfejo Alex Garaldê, livro de teoria musical, Maria Luísa Matos Prioli. Isso aí já está sendo incutido. A gente é preparado para a guerra muito cedo lá na Assembleia. Irmão, depois desse culto a banda nunca mais tocou junto. A banda acabou. E eu pude entender que eu era um bebê. Eu achava que a banda não ia acabar porque a gente tocava muito. Tocar muito é parte fácil, irmão. A guerra vem. Como disse o pastor Emerson aqui, quando a gente está na guerra, muita gente acha que a gente quer matar. A gente não quer matar. A gente pega um grupo e a gente anula pessoas desse grupo. Você pega aqui no Renatinho, arranca a perna dele, você pega no Marcão, arranca o braço dele. Por que você faz isso? Porque você vai precisar de mais 3 ou 4 para carregar ele e você anulou 4 pessoas. Você economizou munição, você economizou energia, você economizou tempo de combate. E assim foi com a nossa banda. O inimigo acertou certas pessoas. E ali acabou. E essa banda não existe mais. Isso faz uns 15 anos. Não havia maturidade. Eu não era maduro. Talvez hoje eu não seja maduro. Eu ainda estou buscando essa maturidade. Mas graças a Deus eu já vejo pontos de maturidade na minha vida. Como que eu falei para o meu discipulador. Eu não posso subir no altar e despejar minhas frustrações e atingir pessoas. Não, isso eu devo fazer pessoalmente. Eu tenho que subir no altar e pegar a palavra de Deus. Isso que é importante. Você pode fazer 30 encontros, pode fazer 40 escola de líder, pode fazer 50 Aviva. Se você não comer isso aqui todos os dias, se você não se alimentar do espiritual, você é um bebê. Você pode ler 80 livros do Charles Spurgeon, do Tim Keller, do Jimmy Swaggart, Billy Graham, e você está só buscando um ídolo. Porque não é a pessoa que ele é o Deus a quem ele prega. É isso que você tem que buscar. É tempo de buscar Deus, de alcançar a estatura do varão perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que começa no escuro e vai clareando, até ser dia perfeito, irmão. Sai da escuridão. A escuridão não é teu lugar. A escuridão é de onde você veio. Teu lugar num dia perfeito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da graça de Deus. Seja cheio do amor de Deus. E você vai ser um dia perfeito. Não é fácil, irmãos.
Ninguém falou que vai ser fácil. Como se fala muito aí, vai ter dia alegre e vai ter dia triste, mas todos os dias vai ter Deus na nossa vida. Caminhar sem tomar posse, sem se aproximar de Deus, sem se ligar a Deus, sem entregar as nossas ansiedades a Deus, como diz na passagem na carta de Pedro, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não é colocar aqui do ladinho, não, e está bem agora, e quando chegar em casa, você está perto da tua ansiedade de novo. É para lançar, porque Ele tem cuidado de vós. Essa semana, Ele vai cuidar de vós. Se estava dando tudo errado, vai dar certo, porque Ele tem cuidado de vós. Está impossível é a parte que Ele entra, porque Ele tem cuidado de vós. Estou triste, Ele vai curar teu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Tira a poeira da armadura, levanta e volta para a guerra, porque você está pronto para isso. A estatura do varão perfeito.